Bem, a primeira lei de Kepler foi a seguinte: ela constatou que, ao invés de as órbitas dos planetas serem circulares, igual pensava Nicolau Copérnico, girando em torno do Sol, essas órbitas seriam elípticas. Então, quando um planeta gira em torno do Sol, ao invés de ele fazer uma trajetória perfeitamente circular, ele vai fazer uma trajetória elíptica. Essa foi a primeira lei de Kepler. Vamos ver o que isso representa? Eu acabei de desenhar dois pregos colocados aqui na nossa lousa. Próximo passo que eu vou fazer é amarrar uma corda em um desses pregos e no outro prego a mesma corda. Está aqui uma corda amarrada em ambos os pregos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou esticar essa corda e vou colocar um pincel para riscar o nosso quadro. Pronto. Então aqui nós colocamos um pincel esticando essa corda e nós vamos riscar o nosso quadro. Olha qual vai ser a consequência de eu mexer no pincel, mantendo essa linha sempre bem esticadinha. Olha como vai ficar o desenho observado. Bem, o desenho que nós observamos aqui é uma elipse. O lugar onde nós colocamos cada um desses pregos é o chamado foco da elipse. Cada um deles é um foco. Toda elipse tem dois focos. Esses dois focos seriam representados os lugares onde nós colocamos os pregos. Então, o planeta, quando gira em torno do Sol, ele vai girar em órbitas, em trajetórias elípticas. Isso aqui é uma elipse. Mas você chega e fala, poxa, mas e a circunferência não é possível? É sim. Olha o que aconteceria se a gente colocasse os dois pregos no mesmo lugar. Está aqui. Se a gente colocasse os dois pregos no mesmo lugar e a nossa corda aqui esticadinha, à medida que nós vamos fazendo o desenho, a gente acaba desenhando uma circunferência. A gente pode dizer então que uma circunferência é um caso particular de elipse, onde os dois focos são coincidentes, onde os dois pregos estão no mesmo lugar. Então, é possível que um planeta faça uma trajetória circular? Sim, isso é possível, desde que a gente coloque os dois pregos no mesmo lugar. Agora vem aquela outra pergunta: onde está o Sol? Se nós tivéssemos essa trajetória aqui circular, você já saberia dizer, professor, o Sol estaria no centro dessa circunferência. Esse centro da circunferência coincidiria com os dois focos, então eis aqui o nosso Sol. Professor, e quando fosse então na trajetória bem elíptica, bem excêntrica, né? O Sol vai ficar bem no meio da elipse? Não, não vai. O Sol ele ocupa um dos focos. Aí você chega e pergunta, mas professor, por que é assim? Nosso querido amigo Kepler não sabia por que era assim. Ele só viu que era desta forma. O trabalho de Kepler consistiu em observar como era o movimento dos planetas em torno do Sol. E o Sol não ficava no centro da trajetória, ele ocupava um dos focos. Bem, querido estudante, a segunda lei de Kepler veio de uma constatação que em um primeiro momento pareceu estranha. O que acontecia? Quando a trajetória era circular, o planeta executava um movimento circular uniforme, de tal forma que o planeta percorria distâncias iguais para intervalos de tempos iguais à medida que orbitava o Sol. Por outro lado, quando a trajetória era mais excêntrica, ela era mais elíptica, acontecia algo estranho. Ao invés de o movimento ser uniforme, ele era variado. Kepler constatou que num primeiro mês, vamos supor que se passou aqui um mês de um movimento qualquer, isso é só um exemplo, o planeta percorre uma pequena distância aqui quando está próximo do afélio. Se você deixar passar mais um mês, mais um intervalo de tempo idêntico, ele percorre uma distância maior. Se você deixar ainda mais um mês, a distância fica ainda maior.
e assim sucessivamente. Para intervalos de tempos iguais, as distâncias percorridas não eram iguais. Elas estavam ficando cada vez maiores à medida que o planeta se aproximava do Sol. O grande lance da ciência é que mesmo quando algo está variando, a gente busca encontrar alguma regularidade, alguma constante no meio de uma variação. E é o que nós vamos fazer aqui. Kepler, ele verificou que se você ligasse o planeta ao Sol por uma linha, é o que muitos chamam de vetor posição em relação ao Sol, este vetor posição, essa linha, à medida que o móvel iria se deslocando, ela haveria de varrer, entre aspas, uma determinada área. Essa areazinha aqui, por exemplo, ó, à medida que o planeta vai girando esse vetor, né, essa linha, ela vai varrendo uma determinada área A. Kepler constatou que para intervalos de tempos iguais, a área varrida era a mesma. Kepler verificou, então, que essa área sendo a mesma, significava que quanto maior o tamanho da vassoura, menos distância ele precisaria percorrer para varrer a mesma área. De tal forma que, à medida que o planeta iria se aproximando do Sol, para conseguir varrer a mesma área nesse intervalo de tempo, seria necessário percorrer uma distância maior para que essas duas áreas tivessem o mesmo valor. De tal maneira que muitos autores dizem que o planeta apresenta uma velocidade areolar constante, né? Uma velocidade de área percorrida em função do tempo constante. Quando se trata de uma circunferência, é muito mais simples. Na circunferência, o raio é constante, né? E por conta disso, você teria áreas iguais para distâncias iguais. Então, o movimento acaba sendo uniforme. Já aqui no caso de uma trajetória mais elíptica, a velocidade do planeta no afélio é mínima. Então, aqui ele está com uma velocidade mínima em sua trajetória. Já quando passa pelo periélio, você vai ter o planeta com uma velocidade máxima. Eu tinha um amigo que brincava dizendo assim, ele falou, olha, para eu não esquecer que quando o planeta passa perto do Sol, ele passa muito rápido, a trajetória seria mais ou menos isso aqui, ó. Rápido, aí ele vem perdendo velocidade, aqui fica lento. Aí, à medida que aproxima-se do Sol, ele fica rápido. E depois ele vem ficando mais lento. Isso seria uma animação desse movimento. A terceira lei de Kepler também é chamada de lei dos períodos. Quando você tem um planeta orbitando o Sol, a gente sabe que esse movimento do planeta possui um período. O período corresponde ao tempo necessário para dar uma volta em torno do Sol. No caso da Terra, um ano. O ano terrestre é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol. São 365,25 dias. Agora veja o seguinte, vamos supor que esse planeta 1 tenha um raio de órbita R1. Se você tiver um planeta mais distante, um planeta que orbita o Sol com uma trajetória de raio R2, então está aqui a nossa trajetória de raio R2, vamos chamar esse planeta de planeta 2. Ele vai demorar um tempo diferente para dar uma volta em torno do Sol. Kepler verificou que quanto mais distante do Sol, maior era o tempo que o planeta gastava para dar uma volta em torno dele. Por esse motivo, Kepler buscou uma relação matemática. Num primeiro momento, você chega e fala, professor, então o período é proporcional ao raio? Essa foi a grande tristeza, não é proporcional. Na verdade, o período é proporcional ao raio elevado a 3 meios, elevado a 1,5. Se você levar ao quadrado dos dois lados, você vai verificar que o período ao quadrado é proporcional ao raio ao cubo. Então foi isso que Kepler verificou. Então eu posso dizer que, de acordo com a terceira lei de Kepler, o período do planeta ao quadrado é proporcional ao raio ao cubo. Você pode se perguntar, mas por quê? Kepler não tinha o interesse de entender como chegar a esse resultado. Ele apenas descobriu que o resultado era esse.
Ele não foi atrás de leis da física para chegar aí. Ele observou, pegou as medições e falou: poxa, esta é a relação. Então nós podemos dizer que o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo vai ser uma constante. Isso é um enunciado para a terceira lei de Kepler. O período, então, elevado ao quadrado, dividido pelo raio ao cubo, vai ser sempre constante. Bem, você já se perguntou o que tem a ver uma maçã caindo e o que tem a ver a Lua girando em torno da Terra? Pois a gente vai desvendar esse mistério agora. A ideia é a seguinte: o que faz a maçã cair? Nós dizemos que é uma força gravitacional, uma força de gravidade. Essa força de gravidade nós costumamos dar o nome de força-peso. Então, a força-peso seria para nós a força de gravidade, que faz com que os corpos caiam. Agora, o que caracteriza o movimento de alguma coisa que esteja girando? É necessário uma força para manter a trajetória circular. Foi nisso que Newton pensou quando ele falou: a Lua está girando em torno da Terra. Logo, a Terra deve atrair a Lua, fazendo uma força que vai representar a resultante centrípeta sobre ela. E foi assim que ele conseguiu armar a matemática para enunciar a lei dele. O que acontece com a Lua é que ela apresenta uma velocidade chamada velocidade de órbita. A força gravitacional, ela atua de tal forma, e nós podemos adotar um modelo simplificado em que seria perpendicular, de tal maneira que essa força gravitacional que a Terra exerce sobre a Lua seria a resultante que aponta para o centro da curvatura da trajetória. Então seria a resultante centrípeta. Já a maçã, na hora que eu solto, como ela não tem uma velocidade inicial, ela iria cair em linha reta, né? E o que explica a queda dos corpos também é essa força. Essa foi a ideia do Newton. Foi a partir das leis de Kepler que Newton conseguiu, juntando as suas equações, né, as suas leis, obter essa expressão, né, essa lei que é chamada lei da gravitação universal. De acordo com essa lei, o valor da força com que duas massas se atraem é proporcional, e essa aqui é a constante de proporcionalidade, chamada constante da gravitação universal. O valor dessa constante é aproximadamente 6,7 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. O que vai acontecer? Quanto maiores as massas, mais intensa a força. Por outro lado, quanto maior a distância entre as massas, essa distância de centro a centro das massas, cuidado, não é qualquer distância, não é a distância entre as superfícies, é distância de centro a centro. Por esse motivo, eu posso dizer que se eu diminuir a distância, diminuo o denominador, a força aumenta bastante, né? Porque aqui está elevado ao quadrado.